Olá gente, eu sou Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcello e aqui estamos no final da terceira semana de março de 2021. Eu tenho para você uma retrospectiva dos eventos que afetam o mundo financeiro de investimento desta semana passada. Vamos lá? Bom, segunda-feira continuou a corrida de subida, mas outro dia de novas altas históricas. Outro dia. Parece que não é nem notícia mais. O Dow fechando em alta pela sexta vez em seguida na segunda-feira, né? Terça-feira o mercado ficou um pouco nervoso, antecipando uma divulgação da Reserva Federal. Sempre a Reserva Federal está afetando os mercados, mas o presidente Powell da Fed palestrou e agradou o mercado, indicando que juros permanecerão baixos. Foi esta notícia que o mercado estava esperando, e manterão os juros baixos perto de 0%, pelo menos até 2023, pelo menos não vão negativos, né? Claro que ações beneficiaram disso, mesmo que economistas preveem aumentos inevitáveis em inflação, né? Algumas pessoas têm medo disso. Claro que medo afeta os mercados de maneira negativa, mas eles estão contrapesando, né, o estímulo que vem e também este medo de inflação, que é causado em parte pela inflação, ou quer dizer, pelo estímulo. O estímulo que tem vindo nos últimos 10 anos, vez após vez, desta vez ocasionado por Covid. Mas é assim, né? Janet Yellen, que é ex-presidente da Fed, atual secretaria da Tesouraria, indicou que da inflação não há risco significativo. Sim, inflação vem, mas não vai ser tão ruim, não. Ainda, né? Por outro lado, o enorme projeto de lei de estímulo valendo quase 2 trilhões de dólares foi aprovado e já está sendo implementado. Saiba, esses 2 trilhões de dólares são mais de 8% do PIB dos Estados Unidos, né? Significativo. Alguns economistas principais, e não é a primeira vez, e sem dúvida não será a última vez, né? Alguns economistas principais advertem que o gasto enorme pode conduzir a instabilidade financeira e inflação sem precedentes, né? Essa onda de medo, de inquietude por baixo da superfície de festa, né, tá subindo. Depois de toda a subida do mercado, quinta-feira foi uma queda, o Nasdaq caindo por 3%, a sexta-feira deu resultados mistos e a queda da quinta não foi tão enorme que todos os índices principais encerraram a semana tendo perdido, mas não foi por muito, todos menos de 1%. O Dow perdeu 0,5%, ambos o SP500 e o Nasdaq fecharam 0,8% mais baixo para a semana. Nada mal. Mercados europeus mistos, deram resultados mistos. O DAX alemão ganhou 0,8%, enquanto Istambul perdeu 1,9%. Das Américas também mistos. Depois da última semana triste, foi a Bovespa estreando nesta semana, ganhando 1,8%. Parabéns, Brasil. Colômbia, não foi nada de chévere, não, perdendo 2,2%. Da Ásia, Filipinas foi o maior perdedor mundial, caindo 4,5%, enquanto Singapura ganhou 1,3%. Bitcoin está aparentemente em descanso, né? Esta semana da sua volatilidade ganhou, mas só por 2,9%, né? Semana quieta. Para encerrar sexta-feira em 58.341 dólares e 80 centavinhos cada dígito, cada moeda digital, né? Petróleo baixou muito esta semana. WTI dos Estados Unidos perdeu 6,8% para 61 dólares e 42 centavos por barril, enquanto o Brent internacional perdeu 7,3% para 64 dólares e 53 centavos. Eu tenho um bocado de diesel que eu tenho que comprar para o caminhão.
E eu estou esperando ver essa baixada em preço, né? Que é um preço, a baixada desse tamanho deve ser visto no posto de gasolina, né? Do posto de abastecimento. Mas eu tô esperando, né? Não sei, quando o preço no mercado de futuros subir, né, de repente logo se vê, né, próximo dia ou até aquela tarde, naquele mesmo dia da subida, você vai ver no posto de gasolina, mas quando o preço baixar, demora, né? Demora. Ainda assim tem ganho 70% desde o início de novembro, né? Depois dessa queda, ainda assim, ainda houve muita subida, muita apreciação de petróleo. E não é de se surpreender, porque estava muito baixo, realmente abaixo do preço de produção. Parece que as reduções em produção por OPEP e aliados não estão tendo tanto efeito quanto eles gostariam, né? A volta de demanda que todo mundo, especialmente nessa indústria, nesse setor, nesse ramo, está esperando, depende inteiramente da recuperação física da pandemia, né? E a pessoa tem que recuperar fisicamente para poder viajar e também essas viagens para realmente ser divertido, a viagem de turismo e tudo isso, tem que acabar todo esse mandato de usar máscara obrigatoriamente, né? Então, essa volta de demanda depende inteiramente da recuperação física da pandemia e, na verdade, está melhorando um pouco, mas parece parado ainda, piorando em muitas partes do mundo, Brasil, por exemplo, né? Metais aumentaram tanto essa semana que swing traders em posições curtas tiveram que cair fora, né? Que teve o efeito de aumentar preços ainda mais. Tensões em geopolítica estão aumentando entre os Estados Unidos, a China e a Rússia. Isso tende a induzir investidores a buscarem um porto seguro, frequentemente em metais preciosos, mas agora tem esses rendimentos de títulos que estão aumentando também, né? Então metais e títulos estão em batalha agora, como para ser primeiro lugar, o primeiro porto seguro buscado por investidores fugindo do mercado de mais alto risco de ações. Ouro ganhou 1% essa semana, encerrando em $1.745 por onça, enquanto prata ganhou 1,2% para $26,35. Apesar da Fed e Secretaria da Tesouraria disserem que juros se manterão baixos, que inflação não será grande problema, não se preocupa não se pode negar que no mercado aberto rendimentos estão aumentando, né? Isso é o sinal de medo. O título de 10 anos alcançou uma alta, e também de inflação, né? O título de 10 anos alcançou uma alta de 14 meses acima de 1,75%. Alta de 14 meses. Não temos visto isso desde antes da pandemia. E o de 30 anos está acima de 2,5% pela primeira vez desde agosto de 2019. Aumentos de juros prejudicam ações de empresas em crescimento, entendeu? Mais que outras classificações, porque essas empresas frequentemente precisam de novo capital, né, para financiar seu crescimento, senão fica parado, fica estagnado, a nova empresa simplesmente morre, está parada, né? Claro que juros mais altos fazem com que este custo seja mais caro. Ou eles não vão fazer o empréstimo ou só emprestar menos dinheiro que eles poderiam antes emprestar, não vão poder implementar as inovações, né, o crescimento e tudo isso. A segunda razão é que a maioria da geração de renda líquida acontecerá no futuro distante, que vale menos a investidores em comparação com empresas mais estabelecidas que geram sua renda no presente, né? Então, esses juros mais altos vão prejudicando e realmente não tem para onde ir. Esses rendimentos provavelmente vão aumentar ainda mais. A expectativa da Reserva Federal é que a inflação será em 2,2% para 2021, mas nada de pânico, não, pois a previsão de longo prazo é só 2%, né? Então talvez seja até saudável, né?
Alguns analistas acham esta previsão otimista demais e dizem que a inflação será significativamente mais alta que este número. Quem tem bolinha de cristal, só eles que vão saber. Previsão positiva da Fed depois de toda essa notícia negativa, né? Mas previsão positiva da Fed é uma expansão do PIB mais forte que antes prevista, né? A previsão para 2021 é agora 6,5% positivo. Uma previsão 154% melhor que a anterior, divulgada em dezembro. Que bom, né? A verdade é que veículos elétricos estão sendo atualmente encorajados por governos, né? Por meio de subsídios. Você compra o veículo elétrico, até o governo paga e reduz o custo de aquisição desses veículos. É o governo nos pagando, em efeito, né, para efetuar nossa transição de veículos com motores de combustão interna a veículos elétricos. Por quê? Porque, né, eles pensam que o mundo está sendo acabado porque estamos dirigindo carros que estão emitindo dióxido de carbono, que é, na verdade, comida para as plantas, né? Com as plantas que, então, por sua vez, produzem oxigênio. Então, para mim, é grande farsa isso. Realmente tem outro motivo abaixo da superfície, mas a realidade permanece que o governo está nos pagando e incentivando essa transição para veículos elétricos. Mas pense nisso. O governo recebe muito dinheiro de impostos em combustíveis, né? Eu, pessoalmente, tenho que pagar muito, até no fim de cada trimestre, eu tenho que calcular quantas milhas que eu dirigi em cada estado e eu tenho que pagar um imposto especial para cada milha, né? Tem base em combustível, né? Combustível gasto, mas se todo mundo deixar de comprar gasolina e diesel porque está usando carro elétrico, né? De onde virá essa receita? E será que o governo então reduzirá seus gastos para compensar? Não vai acontecer, não. Não, é claro que governos porão impostos em veículos elétricos, primeiramente eliminando os subsídios. Eles vão parar de nos pagar para efetuar essa transição de motores a gasolina e diesel a motores elétricos, né? Não espere que isso vai continuar muito mais tempo, não. E o estado de Vitória, em Austrália, já está com projeto de lei obrigando usuários de veículos elétricos de pagarem o equivalente de 11 centavos brasileiros cada quilômetro dirigido. Poxa, né? Tá chegando, gente. Não é tudo pirulitos e papagaios e arco-íris por aí. Não é paraíso, não. Esses veículos elétricos. E a energia elétrica tem que vir de algum canto. De onde vem que você acha que é só energia limpa? Não. A não ser que seja nuclear ou hidroelétrico. Aí sim, é limpo, né? Mas de outra forma tem que vir de carvão. Pois é. Já sabemos que eólico e solar não é sustentável. Bom, houve muita pobreza causada por essa praga de Covid em janeiro de 2020, antes que Covid, por maior parte, escapou às fronteiras da China. A previsão da economia mundial era de expansão por 2,5%. Mundialmente, né? Ao invés disso, houve um encolhimento por 4,3% em 2020, uma diferença de 6,8%, que é grande nessa escala mundial, né? Então, muito triste isso, mas vamos recuperando, vamos tirar essa máscara, vamos ir ao trabalho, né? Novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos aumentaram 6% inesperadamente esta semana passada, quer dizer, piorou a situação. Ao invés da queda prevista de 3,5%, aumentaram novos pedidos por 6%. Caramba, né? Uma diferença de quase 10%. Um ponto positivo é que a economia dos Estados Unidos ampliou suas vagas de emprego por 379 mil em fevereiro, porém ainda permanecem 9 milhões e meio de vagas abaixo do auge em março de 2020, logo antes da pandemia. Quer dizer que 9 milhões e meio de vagas perdidas, 380 mil
que foram ganhos em fevereiro, e se der para continuar esse ritmo de fevereiro, né, demoraria mais 2 anos e 1 mês para alcançar o mesmo número de vagas onde estávamos antes desta praga, né, dessa pandemia. Tesla continuou sua queda na quinta-feira, caindo por 6,9%, caiu 16% em fevereiro e um total de 7% para 2021. Parece que a festa acabou por aí, mas alguém vai dizer, olha uma pechincha por aí, né? Agora ficou barato esta ação, né? Por outro lado, o Facebook apreciou mais de 4% na sexta-feira, seu maior ganho diário desde novembro. Isto foi em resposta da minimização por executivo Mark Zuckerberg de mudanças por Apple na sua política de privacidade. Muita gente estava preocupado que isso implicaria em danos, né, financeiros e tal para Facebook, mas Zuckerberg disse, não se preocupa não. Essa inflação, essa privacidade de Apple, não tenha medo não vai ter problema não. Aparentemente apaziguou os medos de investidores. Facebook tem ganho 6,2% em 2021 e 94% nos últimos 12 meses. O que acontece com satélites que acabam de funcionar ou pedaços de foguetes que não reentram à atmosfera terrestre? Estes destroços circulam por cima das nossas cabeças por aí, né? Um estimado 9.000 toneladas de metal. O que de mal será que poderia acontecer, né? Há uma nova tecnologia desenvolvida por uma empresa Astroscale que utiliza uma imã para capturar estas peças, né? Você vê, daí não sei o que faz com o lixo, né? Bota num saco e leva para reciclagem, não sei, né? Mas imagine um satélite circulando por aí, liga o imã. Bzzz, aí outros todos esses destroços espaciais. Mas daí faz o que com o lixo, né? Sei não. Mas o Super Imã foi lançado ao espaço sábado, ontem, né, para mim, a bordo de um foguete russo desde o cosmódromo Baikonur, em Cazaquistão. Que bom, né? Agora tem imã por aí, né? Circulando a Terra. E se esse bicho parar? Não sei, eu morrer, caramba, não sei. Elon Musk, fundador de Tesla, de SpaceX, é um ex-homem mais rico do mundo. Mas acredito que ele voltará a ser, né? Ele é um cara de ideias grandes, né? E os recursos de fazer o que aconteçam, né? Eu tenho ideias, mas eu não tenho, nesse momento, pelo menos o dinheiro de implementar todas essas ideias. Vindo à tona agora é a sua empresa The Boring Company, que é interessado esse nome, né? O The Boring Company parece dizer a empresa chata, né? Mas em inglês, boring também quer dizer cavar um túnel. A cidade de Fort Lauderdale, em Flórida, perto de Miami, está em negociações com The Boring Company para cavar um túnel de 3,2 quilômetros desde o centro da cidade até a praia, evitando assim muito trânsito, né? A oferta anterior que foi contemplada alegou um custo de $1 bilhão e quem sabe quantos anos de construção. Porém, The Boring Company, usufruindo da inovação de Elon Musk, diz que dá para completar por $30 milhões com prazo de só 6 meses. Imagina, né? Miami também está interessado, e se der certo, eu acho que muitas outras localidades poderiam contemplar projetos utilizando essa tecnologia da Boring Company, né? Fica aí a dica, né? Faça a sua própria pesquisa, né? Pode ser que como SpaceX e Tesla foram sucessos, pode ser que essa empresa também, The Boring Company. Muitos novos casos do vírus e novos internados, tanto na Europa quanto no Brasil. Líderes muito triste isso, né? Líderes em Afeganistão, tanto do governo quanto dos rebeldes do Talibã, dizem que estão prontos para negociações de cessar-fogo. Foi divulgado em Moscou só 6 semanas antes do prazo para os Estados Unidos retirar todas as suas tropas do país depois de 20 anos de presença. E os russos estavam pelo menos 20 anos no país, e eu acho que são 40 anos, né, no país antes dos Estados Unidos.
É muito complicado essa situação de Afeganistão. E o Talibã e os líderes afegãos dizendo, mesmo que não concordemos em algumas coisas, né, esta guerra tem que acabar. É a verdade, né? Só está prejudicando o nosso povo. Então, parabéns para esse progresso. Muita gente, inclusive eu, pensávamos que o presidente Biden abriria as portas para a Rússia, China e Irã, que seria menos duro com esse eixo de poder de que foi o presidente Trump. Porém, parece que as tensões estão altas. Na minha opinião, parece que Joe Biden está mostrando fragilidade, fraqueza e indecisão. E outros países veem isso, perdem respeito para os Estados Unidos e procuram suas oportunidades de atacar verbalmente, economicamente ou em outras áreas, sem que seja abertamente uma guerra quente, né? Relações estão nos seus níveis piores em décadas. Imagine o regime de trabalho no banco Goldman Sachs. Né? É prestigioso, paga bem, né? Porém analistas de primeiro ano divulgaram que estão trabalhando uma média de 95 horas por semana, dormindo só 5 horas por noite e ainda aguentando abuso no trabalho. Né? Estão rogando que seja estabelecido um máximo de só 80 horas de trabalho por semana. Né? Dizem que se nada se mudar, vão sair dentro de 6 meses. É infelicidade no Goldman Sachs. E um dos mais novos bilionários é Kanye West. Né? Kanye West é um rapper, né, que conseguiu este nível em 2020. Conseguiu ser bilionário em 2020 e agora, desde então, sua fortuna tem aumentado até 6,6 bilhões de dólares. Imagine, ele não é só cantor, se chama rap, cantar, eu acho que não, né? Mas tem estabelecido múltiplas linhas de roupa e sapato. Nome dos seus sapatos, gente, é Yeezy. Yeezy. O que Yeezy significa em inglês? Nada, só Yeezy. Que negócio é isso? Ele também possui 1,7 bilhões de dólares da empresa da sua esposa Kim Kardashian. Yeezy? É sério? Talvez eu vou desenhar sapato se valesse tanto, né? Yeezy? Caramba. Até semana que vem, gente. Tchau.